Olá, sejam muito bem-vindos a Todo Dia é Dia de Neuro. E aqui nesse canal nós falamos sobre neurociência, neuroanatomia e neurofisiologia de uma forma muito simples e descomplicada. Então, se você quer aprender mais sobre esses assuntos, eu já te convido para você se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber notificação assim que eu postar algum vídeo e também para curtir esse vídeo para mandar para mais pessoas. Na aula de hoje nós vamos falar sobre córtex pré-frontal, que é uma coisa que vocês me pedem muito para trazer aqui. Então já vamos ao conteúdo. Antes da gente falar sobre o córtex pré-frontal, vamos entender como é o nosso sistema nervoso? Então, o nosso sistema nervoso, nós temos o nosso cérebro, tronco cefálico, cerebelo, medula espinhal e os nossos nervos periféricos. Mas vamos entender um pouquinho cada uma dessas funções certinho, de onde que está cada uma dessas localizações. Então, antes, o nosso cérebro, ele é formado pelo nosso telencéfalo, que são os nossos lobos, nossos hemisférios cerebrais, e pelas estruturas do diencéfalo, que são aquelas estruturas que ficam mais internas. Então, aqui em vermelho, nós temos o nosso telencéfalo, e aqui em verde nós temos as nossas estruturas do diencéfalo, que é o tálamo, subtálamo, epitálamo e o hipotálamo. E aqui no telencéfalo nós temos os nossos hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, onde nós vamos ter os nossos lobos cerebrais, que nós temos 5 lobos. Nós temos o nosso tronco encefálico, que é composto pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. A continuação do nosso tronco encefálico é aqui embaixo a nossa medula espinhal. E atrás nós temos o nosso cerebelo. Então, muitas pessoas vão falar assim, nosso cérebro. E é diferente o nosso encéfalo do nosso cérebro. O nosso encéfalo é tudo o que está dentro da nossa cauda craniana. Então, inclui cérebro, tronco encefálico e cerebelo. O cérebro são os nossos hemisférios cerebrais com as nossas estruturas do diencéfalo. Então, essa é a grande diferença do cérebro e do encéfalo. E aí, eu falei para vocês que nós temos os nossos lobos cerebrais. Nós temos 5 lobos cerebrais. Hoje a gente vai falar sobre o nosso córtex pré-frontal. Mas eu vou apresentar de maneira bem superficial todos eles. E se vocês quiserem fazer um vídeo individual de cada um desses lobos, já coloca aqui nos comentários o que vocês querem saber nos próximos vídeos desses lobos. Então, nós temos aqui em azul o nosso lobo frontal, que fica aqui perto da nossa testa. Aqui, na lateral, atrás do nosso lobo frontal, nós temos o nosso lobo parietal. Aqui, na lateral, perto das nossas têmporas, nós temos o lobo temporal. E na nossa nuca, o nosso lobo occipital. Falei pra vocês, falei 4 lobos, e aí falei que a gente tem 5. Pra gente achar o nosso quinto lobo, que é a nossa ínsula, a gente tem que procurar ela dentro do nosso cérebro. O que acontece? Aqui nós temos um sulco lateral, esse em preto aqui, que é um sulco que vai dividir o nosso lobo frontal, do nosso lobo parietal, do nosso lobo temporal. Se a gente pegar esse sulco lateral aqui e abrir esse sulco, fazer uma abertura, a gente vai achar lá dentro a nossa ínsula, ela aqui escondidinha, ó. Aqui seria a continuação do nosso sulco lateral, aqui o nosso lobo frontal, nosso lobo parietal e o nosso lobo temporal. Então aqui dentro nós temos a nossa ínsula, e ela é chamada de ínsula basicamente por isso, que é como se fosse uma ilha, ela tá ali escondidinha dentro do nosso cérebro. E aí, a gente não tá falando do nosso córtex pré-frontal. E eu falei a palavra córtex, diferente de lobo. O que significa córtex cerebral? Então, a gente precisa entender o seguinte. O nosso cérebro, o nosso hemisfério cerebral é dividido em substância branca e substância cinzenta. A substância cinzenta é onde a gente tem os corpos celulares. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre os neurônios, o que é o corpo celular, por que ele tem essa substância cinzenta. Então, se você não sabe ainda certinho sobre os neurônios, eu vou te convidar para ver um outro vídeo que eu falo sobre neurônios específicos. A substância cinzenta, ela tem os corpos celulares. Por conta das estruturas que ela tem essa cor cinzenta, que é a parte funcional, é a maquinaria do nosso neurônio. E a nossa substância cinzenta, no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central, lá no nosso encéfalo, ela fica na parte externa do nosso hemisfério cerebral. Então, todos esses giros e sulcos aqui, essa parte mais externa dela, é composto por substância
cinzenta, ou as nossas ramificações desse corpo celular, os nossos axônios, que contém a bainha de mielina. Essa bainha de mielina é um tecido gorduroso, o tecido gorduroso é um tecido esbranquiçado, é composto aqui a nossa substância branca. Então é como se eu tivesse aqui, na parte mais externa, um corpo celular, que é a maquinaria do nosso neurônio, formando a substância cinzenta, e a ramificação desse corpo celular, que é o nosso axônio, ele vai se ramificando aqui por todo o nosso encéfalo. E por conta dele ter essa bainha de mielina, dá essa cor esbranquiçada, chamada de substância branca. Raíssa, mas substância branca cinzenta é sempre assim? Não. Aqui, no meio do nosso encéfalo, nós temos as nossas estruturas do encéfalo e alguns núcleos. Todos os núcleos que nós temos são formados por substância cinzenta. Então, dentro da substância branca ali do nosso encéfalo, nós temos alguns núcleos que formam a substância cinzenta, que a gente até consegue ver isso, essa diferença de cor. Além disso, na nossa medula espinhal, já dando um spoiler aí, a nossa medula espinhal é ao contrário. A substância cinzenta é no nosso H medular, aquela parte mais interna, e a substância branca, a parte mais externa. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: o córtex cerebral, que é a nossa substância cinzenta, que fica ao redor aqui dos nossos sulcos e giros, ele é onde fica a maquinaria do nosso neurônio, que é a parte funcional do nosso neurônio, vamos assim dizer. E isso é muito importante a gente entender para a gente entender o córtex pré-frontal. Certo? O nosso córtex pré-frontal, ele vai estar localizado no nosso lobo frontal. Então aqui, perto da nossa testa, nós temos todo o lobo frontal. E ele é dividido desse lobo parietal pelo sulco central. Esse sulco a gente consegue, em uma peça real, a gente consegue ver porque ele é bem... dá realmente pra gente abrir, assim, os lobos. Ele é mais aprofundado. Então a gente consegue ver esse sulco central. Tudo que fica à frente desse sulco central é o nosso lobo frontal. E o nosso córtex pré-frontal é a parte mais anterior do nosso lobo frontal, que é a parte da nossa testa. E a gente vai ver a função de cada um deles. Mas antes a gente precisa entender que esse córtex pré-frontal ele ainda é dividido em 3 áreas. Nós temos o córtex pré-frontal dorsolateral, que pega mais essa parte dorsal e lateral. Nós temos o ventrolateral, que fica um pouquinho mais abaixo, e o órbito frontal, que fica ali embaixo, em cima da nossa órbita. Por isso, os nossos olhos estariam aqui embaixo. Por isso que fala órbito frontal. E a gente vai entender a função de cada um desse córtex. Quando a gente fala do nosso córtex pré-frontal dorsolateral, que fica mais na parte dorsal e lateral, nós falamos que está muito relacionado com os processos cognitivos, relacionado a planejamento e memória de trabalho. O que é isso, Raíssa? Planejamento e memória de trabalho é o seguinte: se você pegar e ler esse slide aqui, é uma memória de trabalho. Você vai ler todas essas linhas e você não vai lembrar palavra por palavra. Você só vai ler, entender essa palavra para você formar um contexto. E aí você já esqueceu de cada palavrinha que você leu. Você não lembra? Eu falei e falei processos, depois cognitivos. Não. Você vai ler todo o parágrafo e vai só fazer um contexto desse parágrafo. Isso é memória de trabalho. Rapidamente ela vai ser descartada ou ela vai levar para uma memória de longo prazo, se aquele contexto for interessante para você. Então, isso é a memória de trabalho. Além disso, a capacidade de resolução de problemas e manter a atenção numa tarefa. Então, se você está prestando atenção nesse vídeo, você está usando o seu córtex pré-frontal dorsolateral para você manter aí, se você está escrevendo, se você está anotando tudo, atenção nessa atividade. Além disso, ele faz conexões com o hipocampo para nossa recordação das nossas memórias. Então a gente tem lá no nosso hipocampo e todas as outras áreas do nosso cérebro a parte de memória, então ela está sempre conectada com o nosso córtex pré-frontal dorsolateral. Lembrando que quando eu falo sobre as funções do córtex, apesar de eu falar assim, olha, processos cognitivos, planejamento, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, a gente tem que entender que não é somente essa área. Não tem como eu falar assim, essa área é responsável pela memória de trabalho, ou essa área é responsável pela recuperação e consolidação de memórias. Porque o nosso cérebro é inteiro conectado. Para eu conseguir recuperar essa memória, eu preciso do hipocampo. Se tem uma resposta emocional nessa memória, eu preciso ali da nossa amígdala. Então, vai depender de várias áreas. Mas essas são as funções predominantes do nosso córtex pré-frontal. Aí a gente pode falar do nosso córtex pré-frontal órbito frontal.
Nesse córtex, nós estamos falando sobre a tomada de decisão, a nossa parte que tem uma ligação extremamente com o sistema límbico. Eu vou ou eu não vou fazer isso? Isso é certo ou errado? Então, tudo isso está relacionado lá com todo o nosso sistema límbico, que eu vou fazer um vídeo sobre o sistema límbico, de todas as estruturas que são relacionadas com ele, para a gente tomar alguma decisão com base emocional. Por exemplo, se você está num relacionamento e aí você fala assim, eu estou em dúvida sobre esse relacionamento, eu devo ou eu não devo terminar? Eu devo fazer isso ou não devo fazer aquilo? Isso é utilizar o seu órbito frontal, porque você vai tomar uma decisão relacionada com sua emoção, que tem uma parte emocional. Além disso, tem a nossa regulação da nossa emoção, conectada também com o sistema límbico e a formação de vínculos sociais. Então, toda a parte de vínculo seu com seus familiares, com seus amigos ou com seus colegas de trabalho está relacionado com o órbito frontal. E aqui tem a capacidade de você entender uma piada. Então, aqui nós temos também algumas pessoas que podem ter diversas patologias, inclusive algumas pessoas que possuem um transtorno do espectro autista, que às vezes eles não conseguem entender uma piada. Muitas das vezes eles têm alguma disfunção no nosso córtex pré-frontal, órbito frontal. E por último, o nosso córtex pré-frontal ventromedial, que ele também está relacionado com a tomada de decisão, relacionado também com a nossa amígdala, lobo temporal, nosso tálamo, sistema olfatório. Muitas das vezes, por exemplo, você vai comer uma comida, você vai estar no restaurante e você vai decidir. Muitas das decisões que nós tomamos é por conta do nosso sistema olfatório. Então a gente sente o cheiro e fala, nossa, cheiro de peixe, que vontade de comer um peixe. Nossa, cheiro de carne assada, que vontade de comer uma carne assada. E aí você vai decidir em comer isso, você está usando o seu ventromedial, porque está usando uma tomada de decisão ligada ao sistema olfatório. Além disso, a regulação das nossas emoções, a capacidade de fazer julgamentos, isso também é muito importante em diversas patologias, porque a gente julgar se isso é certo, se é errado. Muitos psicopatas não têm essa capacidade de julgamento, porque realmente eles não conseguem ver se é certo ou se é errado, não sabem que é errado, mas eles têm esse problema. E a parte de coragem, supressão de emoções negativas, vergonha e culpa. Apesar de eu falar as funções específicas do córtex pré-frontal e também falar sobre as principais funções, nós precisamos entender que o nosso córtex pré-frontal ele está muito relacionado também com outras áreas cerebrais. Então a gente vai ter ali falando sobre memória, sobre atenção, sobre planejamento, sobre organização, utilizando o córtex pré-frontal, a tomada de decisão, o julgamento. Então eu vou fazer mais aulas explicando mais detalhadamente sobre esses processos, e o interessante que eu quis trazer para vocês é desses vídeos separados, porque quando eu chegar e falar assim, vamos falar sobre vícios, e aí eu vou mostrar para vocês sobre o córtex pré-frontal, vocês vão conseguir relacionar as funções de julgamento, de tomada de decisão e correlacionar isso com vícios. Mas antes de eu trazer sobre vícios, eu preciso dar um apanhado geral para vocês sobre o córtex pré-frontal, sobre o nosso sistema límbico, sobre diversas estruturas, a base da neurociência, para quando a gente juntar, aí sim, entrar com a neurociência cognitiva e comportamental, para vocês conseguirem ter todo o entendimento disso. Então, um grande beijo, até o próximo vídeo.